Pessoal, agora na nossa terceira parte, nós temos as ferramentas de controle e o que pode ser melhorado, ok? Então, começamos pelo termômetro, né? Qual a importância do termômetro? Meta por peças, ver a representatividade dos vendedores, não deixar nenhuma linha cair, usar também no feedback semanal. É, Em abril, por exemplo, né, em março, nós tivemos queda de relógio, tanto no estado de São Paulo quanto no interior. Então, a gente acompanhando por linha, fica mais difícil da gente deixar alguma das linhas cair. E sempre estar buscando com os vendedores o equilíbrio, tá? Então, não adianta ter um vendedor que só vende relógio, que só vende solar, ok? Então, o termômetro você já tem acesso, já mandei o modelo. E aqui uma explicação rapidinha aí de como fazer. Então, a meta desse ponto de venda aqui como exemplo é 50 mil. A representatividade, como o solar nossa Coca-Cola, é 70%, relógio 20% e grau 10%. Então, lentes e acessórios são um plus, são algo a mais. Então, às vezes a gente considera no total do faturamento e acaba camuflando um pouco o resultado do ponto de venda, tá? E aí, para critério de adequação aí da quantidade de peças, ticket médio por produto. Então, nesse exemplo aqui, o óculos tem um ticket médio de R$ 200. Vamos pensar, eu estou em maio, eu pego o ticket médio de abril, né, como referência. Relógio R$ 300 e grau R$ 250, tá? É só um exemplo hipotético aqui para a gente exercitar. Então, 70% de 50 mil é 35 mil, dividido por 200, que é o ticket médio, 175 peças a loja. E nessa loja tem 3 vendedores, ou seja, 59 peças para cada, e assim sucessivamente. Né? Relógio 12 peças para cada e grau 7 peças para cada. E aí eu vou pintar lá no termômetro, né? Coloco os dados do ponto de venda e lá coloco por vendedor, né? Sempre arredondando para cima ali nas casas principais. Então 60 solares, 8, 8 não, né? 12 relógios e 7 grau, armações de grau, ok? Continuando, escala de folgas, pontos de atenção, planejar o mês seguinte. Então agora, como eu acabei demorando essa terceira parte aqui, já estamos quase no final de maio. Então já vamos definir a escala de junho, por exemplo, né? Então, planejar o mês seguinte, não deixar as folgas em dia de fechamento de período, pois o vendedor irá preferir trabalhar ao invés de folgar e ficar mais sobrecarregado, ou seja, é, se você fecha seu período 7 dias ou 10 dias, não adianta deixar folga para o último dia. Possivelmente seu vendedor não vai querer folgar. Se ele tiver faltando pouco para fechar a meta, ele vai querer trabalhar e acaba sobrecarregando, né, esse dia do vendedor. E aí ele só vai tirar depois, vai acumular, enfim. Então não é bom deixar dessa maneira, tem que prever isso, tá? Aproveitar a sazonalidade também, aproveitar os dias de baixo fluxo. Então, agora, mês de maio, tivemos Dia das Mães, mês de junho nós temos Dia dos Namorados, e acabando o Dia dos Namorados, nós teremos Copa. Então, tudo isso interfere na sazonalidade, no fluxo da loja, do ponto de venda. Então, tem que ser pensado antes e utilizar aí da melhor forma possível para a galera folgar. Às vezes tem folga acumulada, enfim, né? Usar estrategicamente isso. E, claro, respeitar o time, né, para se programar nas folgas. Então, tem médico, tem dentista, tem algum exame com antecedência, né, os vendedores se organizam para poder exatamente executar é, esses exames, acompanhamentos, né, do que chegar no dia antes e falar, ó, amanhã você está de folga, quer dizer, não se programou nada, uma viagem, alguma coisa, aí acaba faltando com respeito com o time. E aí, aproveitando, nós temos algumas dicas, né? Então, uma coisa interessante, checar a previsão do tempo. Hoje, particularmente, está bastante frio, né? Então, o que a gente pode fazer num dia de frio? No caso aqui eu dei o exemplo, né? Dia de sol é mais fácil de você argumentar para vender um solar. E em dia de chuva é mais fácil você argumentar para vender relógio. Então, a previsão do tempo ajuda a gente a, de uma certa forma, direcionar a oferta do time.
Lançamento do cinema, nós tivemos em abril o lançamento do filme dos Vingadores. Eu estava lá em Araçatuba e o quiosque bombou, porque ele era perto do cinema. A gente tem vários pontos de venda aí que são perto de cinema, então é legal ter uma ideia de cronograma aí de próximos lançamentos, né? Final do ano nós temos o Harry Potter, que vamos ter coleção também. Então tudo isso faz parte de estratégia, já ir antecipando, vendo parceria, vendo como pode aproveitar esse fluxo e direcionar para a loja, tá? É, E eventos do shopping, às vezes o shopping faz uma feira da gestante, faz um, faz um dia da gastronomia. Então todos esses eventos que o shopping faz em paralelo às agendas, buscam trazer fluxo. Então, se o seu ponto de venda é perto de uma praça de alimentação, é legal saber, e aí você vai otimizar o seu time para aproveitar. Qual é o horário principal? Nas refeições? No almoço e no jantar? Então, você vai buscar ajustar o seu time para deixar mais forte e mais completo nesses horários, que uma feira gastronômica vai trazer esse fluxo para o shopping. Então, é exatamente isso, pensar estrategicamente e executar aí, lógico, planejamento. Beleza? Continuando, o quadro trimestral, né, que a gente fala o quadro Friedman. Então, analisar e avaliar o desempenho semanal dos vendedores, usar também no feedback semanal. Então, você conclui o feedback semanal, dá lá a bolinha dourada para o seu vendedor que bateu a meta, ele vai lá e coloca na semana, né? Não esperar até o final do mês ou do trimestre para avaliar o vendedor. Pô, você, o mês inteiro bolinha preta, né? Não bateu uma meta. Por que aconteceu isso? Foi falta de treinamento? Foi falta de direcionamento? O que aconteceu? Se não tem uma explicação razoável, né? Um vendedor aí com um mês já fica com ponto de atenção para ver se continua o segundo mês. Então é um exercício para o gerente, para o vendedor, para o supervisor que vai visitar o ponto de venda, para o franqueado, para nós da consultoria. É visual, né? Assim como o termômetro. Bateu o olho, você já tem uma visão de como é que está a organização e a busca por resultado do ponto de venda, tá bom? Mais um item, a matriz. Então, a matriz operacional é um plano de carreira, né? Desenvolvimento do time. É o mínimo de conhecimento que o seu time tem que ter. É lógico que tem conhecimentos que são básicos, né? Que a gente coloca aqui, passar o cartão, né? Na parte operacional. Mas não é só simplesmente passar o cartão. É trocar bobina, é ligar na administradora do cartão para resolver um problema, é cancelar uma venda, né? Não está buscando os dados lá, não está atualizando, atualizar a máquina, enfim, tem várias situações que têm que ser previstas e ensinadas para que o vendedor domine o simples fato de passar o cartão, que é a parte final da história, né? Se a máquina está carregada, se está funcionando certinho, enfim. Então, tudo isso envolve passar o cartão. Não é só simplesmente passar o cartão, que isso, né, qualquer pessoa vai lá, põe o número, põe a senha, já pum, sai o cupomzinho e já era. Não é isso. É tudo que envolve passar o cartão. E assim sucessivamente, né? Na parte de vendas, tem que ser bem dinâmico. Você ensinou os 7 passos da venda. O seu vendedor passou para você que ele entendeu os 7 passos da venda. Durante os atendimentos, você vê que o vendedor não está contornando a objeção. Você vai lá e apaga o contorno de objeção até que ele fique craque com as suas orientações, com os feedbacks. Aí você vai lá e marca de novo o contorno de objeção. Então, a matriz operacional é dinâmica. Não é só porque você fez uma vez que aquilo se estabelece. Às vezes, né, durante as rotinas, durante o atendimento, algo se perde e você tem que reforçar aquilo. Então apaga e comece de novo. Assim como tem coisas também que às vezes você não quer passar para o time, dá entrada em mercadoria. Não, compete só o gerente. Então às vezes é uma regra da rede, é uma regra do franqueado. Então alguns pontos são obedecidos aí em termos do que fazer ou não fazer. Mas também não é só para deixar tudo preenchido para mostrar para alguém que está tudo preenchido. Não, não é isso. Então a gente tem que estar sempre atualizando e desenvolvendo o nosso time principalmente, né? Então fazer com que eles dominem cada item, agregar o acompanhamento dos drops. Eu fiz uma fileirinha embaixo lá porque nós gastamos uma energia, né? Eu estou aqui fazendo esse vídeo, gasto uma energia, gasto um tempo, né, planejando, pensando, e aí nas visitas a gente chega, e aí, você viu o último drops? Ah, não estou sabendo, eu acho que é isso. E os drops são tão ricos, tem a parte de design, tem a parte de produtos, tem a parte de técnicas de vendas, e aí nós chegamos lá no dia a dia,
para ver aquilo acontecer na prática e não está acontecendo. Então aqui é um ponto de atenção muito forte para a gente, tá? Drops em vídeo e drops em papel, galerinha estudar e mostrar e aplicar no dia a dia, tá bom? E atualização constante e acompanhamento do time. Então, como eu falei, ela é dinâmica, não é só ficar preenchendo e está tudo certo. Você vai desenvolvendo. Eu dou a sugestão de colocar nota de 0 a 10 ou de 1 a 5. Então, eu ensinei a primeira vez o vendedor, ele respondeu bem. Ah, eu dou nota 3. Ainda tem 2 pontos para atingir o 5 que domina. Ou nota 7, que falta 3 pontos para atingir o 10 que ele domina. Então, eu sugiro que às vezes coloque uma nota lá de 1 a 5 ou de 0 a 10 para exatamente dizer o nível que está esse vendedor e ele buscar ser nota 10 em tudo ou nota 5 em tudo. Tá? Essa é a minha dica aí para a matriz operacional. Continuando aqui, só um detalhe, né? Eu classifiquei por categorias e coloquei os números dos drops. Como já saíram mais drops do que eu elenquei aqui, vocês podem pegar e ir colocando os demais drops conforme os temas aqui e exatamente direcionar, às vezes fazer uma reunião sobre drops de gestão, fazer sobre drops de relógio, todo mundo assistir e depois fazer uma reunião, né, aquela reunião mensal, a galera não está vendendo relógio, enfim, são sugestões, mas eu separei por temas aí para facilitar exatamente o estudo do time, tá? Continuando, feedback semanal. Então aqui eu fiz um modelo, tá? Pelo Friedman chama orientação, mas é o mesmo objetivo. Então eu coloco lá o período, coloquei de 9 de abril a 15 de abril, coloquei uma semana. Parte de resultado, a meta e o real atinge 60%. Índices, PA, etiquete médio, taxa de conversão. E representatividade, para exatamente acompanhar o equilíbrio do time. Isso aqui vai estar alinhado com a matriz operacional, com o termômetro de peças, com o Friedman trimestral, enfim. Então eu preenchi aqui e meus pontos positivos como vendedor, né? Me analisando aqui. Então estou buscando equilíbrio nas categorias, então querendo ou não vendo de tudo um pouco, né? Não vendo só um produto em específico. O meu ticket médio está acima do proposto, no qual nossa meta é R$ 300, ok? E a taxa de conversão está acima do proposto, que a gente considera 40%, né, um número razoável aí de conversão. É lógico que cada ponto de venda tem uma realidade, mas 40% para uma loja é um número interessante e para quiosque, né, um número mínimo é de 20%, porque a gente aborda mais por conta do fluxo de pessoas, né, do que uma loja que entra o cliente na loja. Então, só alguns referenciais aí, tá? E aí, o que eu posso melhorar? Atingir a meta. Pô, atingir 60% da meta. Por que eu não atingi a meta? Ah, eu podia ter oferecido mais relógio, enfim, né? Depois a gente vai ver aqui a parte da orientação. Melhorar o PA. Meu PA está 1,80, a meta é 2 no mínimo, então tem que estar acima de 2. Então o que está acontecendo, né? E nessa semana eu atrasei para chegar a trabalhar. Então, ficar atento aos horários de trabalho. E aí você tem a orientação, que isso pode o próprio vendedor escrever, o que ele vai fazer para melhorar aqueles 3 pontos, né? Ou você mesmo pode preencher e direcionar o seu time num primeiro momento. Quem for implantar em Deva já tem lá os campos para serem preenchidos e você só pode escolher um ponto a melhorar, então vai ter que ser o principal. Eu estou elencando 3 aqui porque eu já vi em outras redes, em outras franquias, né, em outros franqueados, vários pontos. Eu acho que muitos também em excesso você acaba não priorizando. Então eu coloquei no mínimo 3 pontos positivos e 3 pontos a melhorar, porque assim fica mais fácil o direcionamento no meu ponto de vista. Quem tem o Endeavor vai ter direito a orientar um ponto só, então fica a atenção aí. E aí o que eu coloquei? Abordar mais clientes, aproveitar os horários de grande fluxo para eu atingir a meta. Às vezes eu saí para comer, fui tirar pausa, né, bem no horário de fluxo. Apresentar a segunda peça em todos os atendimentos, mostrando o look ideal e ao final do atendimento oferecer o kit. Então é uma coisa comum que eu vejo, né, nos atendimentos aí, não tem apresentação da segunda, da terceira peça, solar, grau, relógio, independente do que o cliente está buscando. E na hora do kit, né, a gente está reforçando bastante aí as melhores práticas de oferecer o kit, que a gente está devendo muito mesmo.
E no caso do meu horário, né, verificar os horários do ônibus para eu chegar mais cedo porque eu estava atrasando. Então, um fato comportamental aí que acaba prejudicando, né? Eu atraso o almoço de algum colega meu de trabalho, né? Eu atraso a saída de algum colega meu de trabalho, enfim. Explicar a importância dos atrasos, né, da falta de comprometimento de alguns itens em relação ao time, né? Continuando, lista da vez. Também é uma ferramenta importantíssima. Ela não é só checar, né, o fluxo, contar a conversão, né? Ela é muito mais do que isso. Então, a importância da lista da vez. Quantidade de atendimentos por dia e conversão é o mínimo dela. Horário de atendimento, até podendo ajustar os horários de escala. Então, às vezes, pelo o horário que é feito o atendimento, às vezes a gente percebe que de manhã tem um fluxo legal e eu estou só com o vendedor, né? Ou às vezes no final do dia, um horário das 6 horas, está tendo bastante impacto e eu libero a galera para almoçar, jantar e eu deixo poucos vendedores. Então aqui é uma forma da gente medir por horário também, né? Quem tem o IDEVA vai ter isso também, um relatório muito bom fazendo essa análise de vendedores e quantidade de atendimentos para pegar exatamente esses gaps, né? Motivos de não venda, isso é fundamental para você fortalecer a sua compra da semana seguinte, que às vezes alguma peça que você deixou de comprar, alguma peça que a Tire está para lançar, né, que às vezes a gente lança no Instagram, nos canais aí várias coisas legais e ainda não chegou no ponto de venda, então eu preciso saber essa procura, né? Dados para pós-venda, então não chegou a peça, a hora que chegar eu ligo para esse cliente para oferecer, né? E medir as ações de aumento de fluxo, então eu fiz uma panfletagem, eu fiz uma ação com cinema, eu fiz uma ação com restaurante, enfim, tudo isso vai gerar mais fluxo no meu ponto de venda e eu preciso medir, ok? Então, eu faço uma ação no shopping, venda de ingressos, por exemplo, então isso aumenta o fluxo da minha loja. Então, com isso eu consigo medir se aumentou o fluxo, se não, se esse fluxo foi interessante, se aumentou minha conversão ou não, e assim por diante. E aqui uma sugestão, né, de acompanhamento da lista da vez, para também não ficar um monte de papel no ponto de venda, né, então você aproveita melhor a folha. Então todo dia eu começo o dia, eu faço a meta do dia, a meta individual e a meta por peça de acordo com o meu ticket médio, para que todo time saiba o mínimo do dia, né? Aquela coisa que a gente fala, né? Sem caminho, né? Sem a meta, sem o objetivo, qualquer caminho serve. Então a gente precisa ter isso bem claro e tá ali na mão de todo mundo. E aí por horário, vendi, não vendi, o nome do cliente, o que que eu vendi e o que eu não vendi, por que que eu não vendi, né? Ah, saí para almoçar, fui no banheiro, marca também para que todos tenham noção. Olha, ele já saiu, daqui a pouco ele volta, né? Às vezes a gente não sabe o horário que a pessoa saiu. Tem ponto de venda que tem vários vendedores, não dá para ter ideia. Então ali pelo menos fica documentado. Não que tenha um caráter de folha de ponto, mas é mais por organização do ponto de venda, né? E aí ao final do dia eu faço um fechamento. Quantos atendimentos teve, quantas vendas teve, conversão e a conversão por vendedor para eu somar depois na conversão da semana por vendedor e poder dar o feedback, né? Então aqui no exemplo eu fiquei com 20% e a vendedora hipotética aqui, Camila, ficou com 10%. Então 10% hoje, pô, mas hoje era um dia bom, por quê? O que aconteceu? Deixa eu entender melhor. Então, assim, diariamente te chama atenção alguns indicadores para você sanar e não esperar o final da, né, a semana toda para você discutir um indicador desses. Então, tudo é acompanhado diariamente, né? Contagem, aqui é só um modelo, né, que eu também compartilhei. É importante, né, ter a contagem exatamente para bater com o sistema. Então, cada franqueado, cada rede tem a sua realidade, mas é importante fazer a contagem, checagem do físico e aí depois conferir no sistema. Então, às vezes o gerente tem acesso ao sistema, os vendedores fazem a contagem, o gerente vai lá, bate, ok, está liberado. Né? Se houver alguma divergência, tem que buscar o entendimento aí para exatamente evitar furtos, né, descontrole, fiz uma troca, cadê a peça, onde está, quem entrou, o que, que saiu. Então aqui é só um exemplo manual aí para acompanhar o dia a dia da operação. Então, bater
o estoque por quantidade, aumentar o controle e evitar furtos, aumentar a responsabilidade dos vendedores por horário, turno da manhã conta, turno da noite conta, né, para exatamente não haver conflito de números, né, e organizar no estoque mínimo para não faltar produtos, então desde acessórios, sacolas, etc. Ah, cheguei na quantidade de 10 sacolas, já está na hora de eu fazer o pedido para o fornecedor, e aí é o tempo de chegar, né, novas sacolas e eu utilizar meu estoque mínimo. Então é importante ter estoque mínimo para tudo e controlar isso, para exatamente nunca faltar nada. Ai, nossa, estourei de venda essa semana. Aí chega, tá sem spray, tá sem case, tudo isso interfere no ticket médio, interfere no PA, e a gente deixa uma semana sem esses produtos, vai interferir diretamente nos resultados, tá? Então é importante ter estoque mínimo para itens prioritários aí. E pós-venda, né? Até peguei a reunião de franqueados, que foi a empresa lá apresentar um, um modelo, né, automático, tal, que tem um custo, mas aqui a gente fez uma maneira mais simples, né, mais acessível aí por planilha, tá? Então cada vendedor vai ter a sua planilha, então tem o tipo de cliente, o que ele estava buscando, né, o nome, telefone, o NPS aqui anota, né? Às vezes você pode fazer uma pesquisa, o seu vendedor atendeu, aí você liga na semana seguinte, olha, o vendedor Roberto te atendeu, como é que foi esse atendimento? Você desse uma nota de 0 a 10. Ah, eu dou 9. Ah, por que 9? E aí ele explica. Então aqui você pode fazer um item de satisfação e até reconhecer o seu time pelo atendimento, tá? Se o cliente retornou, né, então às vezes fez uma ação lá de aniversariante, esse cliente ele retornou no mês? Ah, ele não retornou. O primeiro contato, o segundo e o terceiro contato e observação algum dado, algum detalhe mais específico do cliente. Ah, o cliente que foi viajar, ele comprou para a mãe um presente, cliente tatuado X. Então aqui é uma dica para lembrar, para quando você ligar para esse cliente ter algum assunto em comum, alguma coisa, né, para quebrar o gelo. Então, sugestões aqui. Como fazer? Cada vendedor deve pelo menos ligar para 5 clientes por dia. Então, é uma sugestão. Contatar o cliente de forma amigável, então, né, com quebra-gelo, com papo descontraído, não ser, né, muito telemarketing. Aí tem clientes que gostam de via telefone, SMS ou WhatsApp. Então, eu fui para um ponto de venda que os clientes gostam de ser atendidos por SMS. E grande maioria é WhatsApp, tem cliente que gosta de telefone, eu particularmente gosto de telefone. Então, cada cliente tem um jeito e é importante a gente saber qual a maneira melhor de contatá-lo, tá? Sempre de forma personalizada. Então, tem uma mensagem padrão, mas você manda, Senhor Roberto, parabéns pela sua compra. Dona Maria, parabéns pela sua compra. Então, assim, a mensagem pode até ser padrão, mas você manda de forma personalizada e individual para cada um, ok? Ah, e uma sugestão, a primeira coisa a fazer antes de atender. Então, você chega, né, cumpre lá a sua preparação, sabe a meta, organiza a sua área, tal. Aí você, antes de começar a atender, faz esses 5 contatos aí, tá? Às vezes eu entro, abro o ponto de venda sozinho. Então, assim que chegar alguém, né, o próximo horário, você combina e aí você já faz o seu pós-venda e aí logo em seguida o seu companheiro faz o pós-venda, tá bom? Então, sugestão, saber mais detalhes do cliente, ser cordial. E aqui os tipos de cliente. Então, adaptação, cliente comprou semana passada, você ligando em até 10 dias está ótimo, porque ele tem 15 dias de adaptação para solar e grau. Então, se porventura tiver algum contratempo aí, dá tempo de ajustar, de resolver o problema do cliente, né? Aniversariantes do mês, então é legal todo final de mês puxar os aniversariantes do mês seguinte e fazer um contato, né, no dia, dar uns parabéns, né? Às vezes você pode fazer alguma ação de convite para ele ter um desconto, ter algum benefício na loja, né? Eu particularmente indico um brinde, né, do que desconto, mas aí cada rede aplica da melhor forma. Os sumidos, aquele que há 90 dias não passou na loja, não, né, não buscou nenhuma informação e tal. Então, puxar a última compra e fazer um contato, apresentar, olha, chegou agora a coleção do Obolense, está sabendo, quer saber da novidade. Então, é aquele carinho para os clientes, né? E o prospect, não necessariamente que esse cliente não seja cliente, né? Mas ele já comprou faz tempo, passou no ponto de venda, buscou algum produto, não tinha,
e aí ele está querendo comprar. Então a gente pode encarar ele como prospect, né? Um cliente interessado, né? Uma prospecção. E aí chegou lá o relógio quadrado XPTO, você liga para esse cliente e fala, ó, chegou o relógio que você queria, agora pode vir comprar. Então, né, é um cliente ali que você tem que estar acompanhando. E aí nessas 5 ligações do dia pode ser, né, um de cada desse tipo de cliente, às vezes tem mais aniversariantes e tal. E o legal é ser por vendedor, é aquele cliente que você atendeu, né, e não ser aleatório, tá? E aí uma dica que eles deram lá que 20% desses clientes que a gente contata, 40% fazem o resultado, né? Fazem 40% do seu faturamento. Então é uma dica importante, né? Muitas lojas fazem isso, muitas lojas não fazem, e quando a gente recebe esse tipo de contato faz toda a diferença, na minha opinião, né? Infelizmente não é uma prática comum no mercado e a gente tem que aproveitar isso e sair na frente e continuar sendo diferencial, tá bom? Concluímos aqui a parte 3 desse relatório gerencial, esse bate-papo aí de abril, né? E quero agradecer a atenção de todos, espero que tenha contribuído aí. E agora, na semana que vem, eu já faço do mês de maio, aí que tem bastante coisa legal para compartilhar com vocês, ok? Obrigado a todos, para cima interior e chama que vem, hein? Vamos lá, vamos ganhar esse mês aqui. Estamos crescendo e vamos arrebentar. Valeu!